no progresso que tivemos e até nos fracassos que tivemos. Porque cada curva da nossa vida, às vezes as surpresas aparecem. E na hora de nós darmos o nosso testemunho, nós balançamos. Por isso que a doutrina espírita prima pelo estudo. Porque somente através dele é que nós vamos, nesse aprimoramento contínuo, sermos melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. E para nós darmos prosseguimento ao nosso raciocínio desta manhã, eu fui buscar numa mensagem que tem por título O que falta? O que falta? 3 pontinhos. O que falta para nós, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vamos colocar aqui através de algumas perguntinhas, o que é que nós estamos, em que modo que nós estamos quanto à doutrina e quanto a nós mesmos. Então eu vou me dirigir a vocês como você. Eu também sou um você e vou estar sentado aí também, porque eu vou receber também essas perguntinhas e fazer as minhas análises. Você se considera criação divina? Você se considera criação divina? Você crê na proposta da evolução espiritual contínua? Você admite a pré-existência e a sobrevivência da alma? Você entende o exercício da caridade como um instrumento de progresso? Você vê no Espiritismo, vê o Espiritismo como algo importante na sua vida atual? Se você respondeu sim a todas essas indagações, a maioria respondeu porque eu vi o balançar da cabeça. Então, companheiros, o que falta para você ser reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações? Ou seja, como um verdadeiro espírita. Então, olha aqui a análise, companheiros. Nós somos seres divinos. Por isso admitimos a criação divina. Nós somos criaturas divinas. Jesus confirma isso lá no seu Evangelho. Vós sois deuses. Somos sim, aquele diamante divino. Somos criaturas de Deus, seus filhos. Por isso, nos consideramos criação divina. E nós todos cremos aqui. Todos nós cremos que somos uma evolução espiritual, acreditamos na evolução espiritual contínua. A vida não acaba lá no túmulo, com a morte do corpo. Nós jamais perdemos as nossas experiências adquiridas. Nós somos uma somatória de encarnações passadas com a de atual e outras tantas que estão para vir. Lógico, buscando o quê? A nossa evolução, a nossa perfeição. Jesus afirma isso no Evangelho. Sede perfeitos, como perfeitos é o Pai. Esse é o objetivo de todos nós, sermos perfeitos. Por isso não temos limitações de existências. Estamos a caminho de Deus. Admitimos a pré-existência da alma e a sobrevivência dela. Não fomos criados ao nosso nascer de agora.
já estamos vindo de outras e outras e outras reencarnações, com experiências e experiências adquiridas. O diamante, para que ele possa refletir a luz do sol em todo o seu esplendor, a necessidade da lapidação. Nós somos um diamante divino. O diamante, a pedra, quando enterrada lá no solo, no meio de outras pedras, no fundo do rio, onde é que esteja, ele é fosco, não tem brilho, aparentemente não tem nenhum valor. Mas quando retirado do lodo da terra e sofrendo a lapidação, ele está pronto a refletir a luz. Nós, como os diamantes divinos, companheiros, com a lapidação das encarnações e encarnações, cortando, aparando as nossas arestas, aprendendo a amar, servir, já nos tornamos refletores da luz de Deus, adquirindo a nossa própria luz. Quando Jesus nos convida, brilhe a vossa luz, faça-se a sua luz. Brilhe a vossa luz. Isso é sinal que nós já temos a luz. É só fazê-la brilhar. E como que a gente faz para brilhar as nossas luzes? Sofrendo a lapidação do esforço em busca do amor em nós, de nós para os outros. Somos um diamante divino. Você entende que o exercício da caridade é um instrumento de progresso? O Evangelho todo de Jesus nos convida à caridade. Quando Jesus deixa a mesa da ceia e se dirige aos apóstolos com uma jarra de água e uma toalha e lava os pés deles, ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele, Jesus, esse espírito de uma grandeza, que se nós tivermos mais aí milhares e milhares de reencarnações, nós ainda não vamos compreender essa grandeza divina de Jesus. Veio não para ser servido, mas para servir. A caridade é serviço. Tanto é que Allan Kardec coloca lá no Evangelho, através da orientação do Espírito de Verdade: fora da caridade não há salvação. A caridade é amor, é serviço, é em nós e de nós para os outros. Por isso, meus irmãos, que o exercício da caridade é um instrumento de progresso. Aliás, o maior instrumento. Você vê o Espiritismo como algo importante na sua vida? Se eu fosse pensar por mim, eu apoio isso aqui em todas as letras. Para um jovem dos seus 14, 15 anos, envolvido por uma obsessão terrível, que não adiantava lá a psiquiatria, a internação lá no Bezerra de Menezes e outras coisas tantas. Bastava apenas conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, praticar a doutrina espírita, viver a doutrina espírita, sentir a doutrina espírita. E para que essa obsessão realmente desaparecesse da sua trilha da existência,
Haveria necessidade desse caminho. E os 40 e 40 anos, sabe lá quanto, dedicado à orientação das crianças. Encontrou o caminho. E estamos aqui conversando com vocês. Feliz, alegre, fazendo o que pode. Por isso, meus irmãos, o Espiritismo é algo importante na minha vida. E eu garanto que para aqueles que buscam a luz da doutrina espírita, que não é a religião principal, não é a melhor religião, mas é o futuro de todas as religiões. Então respondemos sim, companheiros, a essas indagações, juntamente com vocês. Então o que falta para nós? O que falta para nós para sermos os bons espíritas, vencendo os nossos erros, as nossas vaidades, os nossos egoísmos? Vou contar aqui um pequeno apólogo, já muito conhecido de vocês. Eu já falei aqui, outros tantos palestrantes também falaram, daquele sábio que caminhando à beira de um rio junto dos seus discípulos, observou que um escorpião ia sendo levado pelas águas. Deixou os seus discípulos à margem, entrou na água e com a mão pegou o escorpião. E ao transportá-lo para a margem, o escorpião lhe picou a mão. Doeu. Ele largou o escorpião que caiu na água outra vez e foi sendo levado. Saiu do rio, foi até a margem, apanhou um arbusto, um galhozinho do arbusto, e com o galho tirou o escorpião e colocou são e salvo lá na margem. E voltou para junto dos seus discípulos, que com os olhos regalados, assustados, mestre, mestre, olha só o que o senhor fez, esse bicho venenoso, olha a resposta que ele lhe deu. E o sábio olhou, aquele sorriso de sábio, e disse a eles, ele agiu de acordo com a natureza dele, e eu agi de acordo com a minha natureza. A natureza do sábio, que não viu naquele pequeno ser um bicho venenoso, mas um ser que precisava de ajuda. E Jesus nos fala isso no seu Evangelho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O corpo físico, o corpo do nosso lar, da nossa casa, o corpo lá da empresa, da escola onde eu trabalho, o corpo aí fora na movimentação da sociedade, da humanidade. Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, isto é, preste atenção. Companheiros, vamos ser sábios. Vamos nos conhecer, olhar para dentro de nós. Como é que eu estou? Quanto tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que agora eu ouvi. E vamos fazer umas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, como é que eu estou em relação à oração? Como é que eu estou em relação à oração? André Luiz nos fala, numa das suas grandes assertivas e mensagens, cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Cultive o hábito todos nós temos. A mamãe nos ensinou isso desde pequenininho, a fazer a oração do Pai Nosso. Então o hábito nós temos. Nós temos o dever de cultivar o hábito. O que é cultivar?
A senhora já plantou alguma florzinha, uma plantinha, não plantou? De montão. Mas só largou ao léu assim? Cuidou, cultivou, deu bastante flores, perfume, dá muitas flores, perfumes, hein? Então, meus irmãos, assim como a planta que precisa ser cultivada para exalar perfumes, beleza através das suas flores, a árvore de frutos, a prece para que tenha o perfume, para que tenha os frutos, a necessidade de cultivá-la, isto é, de trabalhá-la. E não aquela prece que fazemos ao deitar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. O senhor já sabe o resto. Da boca para fora. Então, companheiros, como é que estamos nós quanto à oração? Jesus diz no seu Evangelho, lá no Novo Testamento, a prece não precisa de 1000 palavras. Entre em seus aposentos. Feche as portas, as janelas. Em silêncio faça a sua prece. Que em silêncio o Pai lhe atenderá. Esses aposentos é o centro espírita? É o templo evangélico, o templo católico? É o meu quarto? É o templo interior nosso. Volte para dentro de si. Feche os olhos. Feche os ouvidos. Tapa os ouvidos. Em silêncio, mentalmente, faça a sua prece. Que o Pai lhe atenderá. A prece, Chico Xavier falava, que a prece que não faz rolar na face uma lágrima, não atingiu os seus objetivos. E o que faz rolar na face uma lágrima? Todos já responderam. O sentimento. O sentimento faz a lágrima rolar, seja ele de alegria, seja ele de dor. Isso quer dizer que a prece precisa ser sentida. E a prece, meus irmãos, sendo sentida, ela é a luz em defesa do corpo e da alma. E quando nós fazemos junto dos nossos familiares, naquele dia marcado, naquela reunião já planejada, é luz dentro de casa. E quando feita pelo vizinho, por outro vizinho, forma-se todo um ambiente de luz, que passa de uma casa até para outra. Por isso a pergunta, companheiros, como estamos nós quanto à oração? De que forma estamos fazendo? Como estamos nós, companheiros, quanto às emoções comunicadas aos outros? De que tipo de emoções nós estamos comunicando? Principalmente aqueles que estão bem próximos de nós, lá dentro da nossa casa. Porque a emoção, companheiros, dependendo do tipo de emoção, o nosso cérebro entende que o nosso corpo está correndo perigo. Ele aciona as glândulas suprarrenais, que lança na corrente sanguínea aquela substância, aquele hormônio, adrenalina, que tem a função de nos fortalecer e de nos preparar para o ataque, para a defesa ou para a fuga. E se a nossa emoção é de raiva, é de ódio, é de preconceito, é de egoísmo, é de orgulho, nós atacamos.
nós atacamos. Damos aquele soco que faz o hematoma, dói. Mas quando é de uma palavra que machuca mais que um soco, dói mais que um soco. Lá no soco, o hematoma com o tempo desaparece. A palavra marca e o hematoma não desaparece. Fica lá dentro de nós. Qualquer lance, ele volta à tona. Por isso, companheiros, de que forma nós estamos lidando com as emoções? E se a nossa emoção for de forma de defesa, nós ficamos aí com um escudo imaginário numa mão e uma espada imaginária na outra mão, sempre alerta, como se fosse um zumbi, sempre esperando o ataque de alguém, e passamos a vida assim, desconfiados, preparados, não sabe para quê, e levamos uma vida sem graça, isolada. E se for uma emoção que nos leva à fuga, para onde vamos fugir? Para a rua? Para debaixo da cama? Para onde? Fugimos para dentro de nós. Nos fechamos. E isso cresce. E nós entramos naquela depressão terrível. Que só vamos sair dela com a ajuda dos outros. Como é que estamos, companheiros, em relação às emoções que nós comunicamos aos outros? Como é que estamos, companheiros, quanto às nossas vibrações espalhadas, nossas vibrações e sentimentos espalhadas aí ao nosso redor, onde nós estivermos? De que jeito nós estamos vibrando? De que jeito nós estamos lançando os nossos sentimentos? Nós vivemos num mundo de ondas, de vibrações. Tudo na vida vibra. Imitem. Nós fazemos isso. Estamos numa troca constante de trocas de vibrações e sentimentos. E não só envolvidos pelos encarnados ao nosso redor, mas também pelos desencarnados. Milhares e milhares de espíritos, muitas vezes 3, 4 vezes mais do que estão encarnados, e que estão aqui impregnando a atmosfera do nosso orbe, do nosso planeta, porque são espíritos que não têm condições de atingir outras dimensões maiores. Estão presos aqui pelas suas emoções negativas, pelos seus preconceitos, pelos seus vícios, pelas suas maldades, pelas suas invejas, pelos seus orgulhos. E nós, quanto ao nosso sentimento e às nossas vibrações, trocamos com esses nossos irmãozinhos e passamos momentos bastante infelizes. Por isso, a observação, companheiros, quanto às nossas vibrações e sentimentos espalhados. Como é que estamos, companheiros, quanto à paciência diante dos nossos semelhantes? Esta é uma prova difícil. A paciência é uma irmãzinha da humildade, de mão dadas. Como é que estamos nós quanto à paciência? Estamos chutando balde toda hora? Estamos tirando a cadeira daquele que quer sentar? Como é que estamos, meus irmãos? Lembrando ainda essa grande colocação da doutrina: fora da caridade não há salvação. A paciência como virtude
é uma grande aliada da nossa perfeição. Como é que estamos, companheiros, quanto à nossa resignação? Como estamos nós quanto à nossa resignação perante as situações adversas? Que são situações adversas? São todas aquelas que nos põem em xeque. A doença, a falta de dinheiro, a falta do emprego, a falta de um lar, de uma casa de 4 paredes para morar, a falta da roupa, a falta disso e a falta daquilo e outras coisas tantas, são as situações adversas, que se colocam no nosso caminho a todo instante. Aí no trânsito, quantas vezes a adversidade nos bate de frente, e se nós, pela falta de paciência, fizermos aquele gesto tão conhecido, vamos levar uma baita de uma surra e até ser morto, pela nossa falta de paciência. Podemos desmoronar a nossa casa, o nosso lar, às vezes por um motivo fútil, tão pequenininho, que não dá nem para ver. E se nós pararmos para observar e deixarmos para depois, nós vamos ver, por que será que eu estava daquele jeito? Não saberíamos. Por isso, companheiros, como é que nós estamos perante as situações adversas? Como é que estamos em relação, companheiros, quanto aos recursos físicos, morais, intelectuais, recebidos da misericórdia divina? Recursos físicos. Se nós olharmos, todos nós que estamos sentados aí, temos 2 pernas, 2 braços, os 2 olhos, usando óculos, mas graças a Deus estamos vendo. 2 ouvidos, às vezes com um aparelhinho, mas estamos escutando. 2 mãos, 10 dedos, cabelo branco, mas nem está aqui. Né? Outros não têm o cabelo, mas também não pesa na balança. Como é que estamos, meus irmãos, quanto aos recursos físicos? Se os meus recursos físicos estão em perfeita ordem, ou razoavelmente em ordem, por que eu estou parado? Por que eu não estou fazendo alguma coisa para servir? Mas eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro. Das 7 da manhã às 6 da tarde. Não tenho tempo de servir. Por que não tem tempo? Você não precisa sair do teu serviço para servir. Você entra em teu serviço já dando um bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus companheiros. Já é um serviço. Porque ninguém fala um bom dia sem dar um pequeno sorriso. Você consegue me dar um bom dia com a cara feia? Não tem jeito. É tão legal o bom dia que a gente não tem jeito de fazer cara feia para dar bom dia. Não sai o bom dia. Isso quer dizer que já na primeira hora do dia, eu já começo a dar um sorriso para meus amigos e companheiros de trabalho. Já é um serviço. Pequenino, mas de grande valia. Mas eu posso ajudar aquele que está com dificuldade de dar um andamento no seu serviço, mesmo porque o meu depende do dele, e eu estou sempre bravo com ele porque ele não me passa. Então ajuda ele a te ajudar. Nós podemos ser úteis
em qualquer canto, em qualquer lugar. Por isso, meus irmãos, como estamos nós quanto aos nossos recursos físicos? Morais. Nós somos pessoas de um certo equilíbrio moral, todos nós. Eu estou passando isso para alguém? Ou eu guardo esse tesouro só comigo? A gente sabe que aquele dinheiro valioso, preso dentro daquele cofre ali na parede, enquanto ele estiver lá dentro, ele não serve para nada. Está preso dentro de uma caixa de ferro. Ele só vai ter valia para a felicidade desse ou daquele quando ele sai de lá e circula levando os benefícios. Os nossos recursos morais, que nós angariamos com a ajuda de Jesus, da doutrina espírita, não pode ficar preso dentro de nós. Tem que sair pelas mãos, pelos olhares, pelos ouvidos, pelo pensamento. Temos que trabalhar isso. Porque da forma que os recursos morais, espirituais em nós, ficar preso em nós, vai continuar preso até depois da nossa partida para o mundo espiritual. Engavetado, cheio de cadeados. Temos que começar a distribuir, meus irmãos, os nossos recursos morais e acrescentar aqui os intelectuais. Estou vendo aqui vários jovens, bastante jovens. Por que não nos ajudar na escolinha de moral cristã? Porque a minha pergunta seguinte é: como é que estamos nós quanto às crianças? Hoje é o dia das crianças. Como é que estamos nós quanto às crianças? Nós pais, nós avós, nós amigos, nós vizinhos. Porque aquela criança do vizinho é também de responsabilidade nossa. Se eu tenho o hábito do cigarro, não devo fumar na frente dela. Estou dando um exemplo. É minha vizinha, é meu vizinho. Mas eu sou responsável. Não posso passar para elas o meu exemplo negativo, seja ele de cigarro, de bebida, de palavras. Como é que estamos nós quanto às nossas crianças? Eu, pai, mãe, tio, avós, etc., o que eu estou fazendo junto àquela criança dentro da minha casa? De que forma eu estou dando Jesus na mão desta criança? Que é a nossa obrigação. Senão ele vai crescer e vai encontrar lá fora um Jesus diferente. E nós seremos responsáveis. Na questão número 208 da doutrina espírita, lá está estampado no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: tem responsabilidade os pais quanto àquele filho que lhe chega às mãos, aquele espírito que lhe chega às mãos como filho? Resumindo, muito mais que pensais. Se fracassarem, serão culpados. A resposta é um pouco mais extensa, mas o resumo dela é isso. Nós somos responsáveis por esses espíritos que chegam até nós. Se fracassarmos, seremos culpados. Portanto, companheiros, como é que estamos nós quanto aos nossos recursos físicos, morais, intelectuais que recebemos de Deus? E como estamos nós quanto à criança, jovenzinhos que estão presentes aqui, e também adultos?
Nós estamos fazendo pelas crianças, se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos um planeta melhor, que depende muito de nós, muito mesmo. A transição já está presente, já está nos convidando. As crianças estão chegando, e não é de pouco, não. Não é de pouco, não. Com licença. Nós somos responsáveis, companheiros, por estas crianças. As aulas de moral cristã, subindo aquela porta lá, subindo a escadaria. Quem quiser participar, o meu convite é para todos. É um prazer, e vocês vão ver, aquela escolinha ali me tirou da obsessão. Não foi fácil. Levou mais de 20 anos. Era difícil casar mediunidade com a juventude. Lá nos 18, 17 anos, saía para as brincadeiras dançantes, tomava lá os seus Cuba Libres, catopatota, e depois como é que faria com os recursos mediúnicos? Tomava o remédio, mas vomitava o remédio. Não ia fazer efeito nunca. Dedicação, companheiros. Somente o trabalho nos liberta. E o conhecimento. Como estamos nós, quanto à tolerância e à compreensão diante dos erros dos outros. Como estamos nós quanto ao bem. Como estamos nós quanto à nossa consciência cristã? Como estamos nós, companheiros, quanto ao Espiritismo? Quantas palestras eu ouvi esse ano? 52. Porque eu vim uma vez por semana, 52. Recebi 52 passes. 52 mensagens ali na porta. E assim por diante. E o que eu estou fazendo com todo esse recurso? É de se observar. Então, voltando ao você. Ao você. Se você tem se preocupado com todas essas situações que nós colocamos aqui, e se tem esforçado em fazer sempre o melhor diante de cada uma delas, então você está a caminho da paz espiritual e plantando semente de felicidade futura. E o título da nossa palestra, que é curtinho, o que falta? 3 pontinhos. E o que falta? Vamos pensar nisso? Mas, para encerrar, vamos a outro apólogo muito bonitinho, e nós encerramos nossa conversa do dia, daquele escritor que morava à beira de uma praia, que eu já contei aqui, mas vou contar outra vez. Morava à beira de uma praia, e ele saía todo dia no raiar do sol, naquela aragem gostosa que vinha do mar, e ali ele se intuía e voltava para sua casa para escrever. Mas um certo dia ele saiu um pouquinho mais cedo, ainda estava meio na penumbra, e ele viu no horizonte um ser que parecia dançar, bailar. Abaixava, levantava, agachava, pegava, e assim por diante. Ele aproximou-se e viu que era um jovem que abaixava e pegava estrelinhas do mar, que as ondas durante a noite trouxe na praia, que ficaram ali encalhadas, e ele agachava, pegava a estrelinha e jogava nas águas. Dava outra, um passo, agachava e jogava nas águas. E o escritor aproximou-se e disse a ele: meu jovem, o que você está fazendo? O senhor não vê que eu estou salvando as estrelinhas do mar? A maré está baixa, o sol já chega e elas vão secar. Ele falou: mas faz alguma diferença, meu jovem? Olha o tamanho dessa praia.
Quantas e quantas praias tem no mundo? Quantas e quantas estrelinhas irão morrer? E o jovem olhou fixo para ele, agachou, abaixou-se e pegou uma estrelinha do mar e jogou na água. E falou para ele: para essa eu fiz a diferença. O escritor levou um impacto daquela resposta. Ficou triste, abaixou a cabeça. Foi para sua casa, não tomou nem o café da manhã. Passou uma manhã meio tristão. Não almoçou direito, passou aquela tarde encrabunhado. De noite nem dormiu direito. Mas lá no outro dia, cedinho, estava ele junto do jovem, jogando estrelinha no mar. Vamos fazer a diferença? Que Deus abençoe a todos.